Olá, abençoados, eu sou Luiz dos Santos do canal Geração Iluminada. Este vídeo é continuação. Abençoados, tem versículos na Bíblia que são muito claros, mas são vários versículos, de que o juízo era para aquela geração de Israel, para aquele tempo, para o primeiro século da era cristã. Mas infelizmente a nossa teologia faz vistas grossas. Olha só o que diz em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também, Jesus dizendo: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Eu gostaria de perguntar para a teologia, onde estão esses homens? Se eles estiverem por aí, estão com quase 2000 anos de idade. Vocês percebem, abençoados, que tem não só a teologia, mas tem instituição religiosa que estão aguardando o reino de Deus até hoje. Eu também gostaria de estar perguntando para eles se eles têm visto aí esses homens. Porque se Jesus não voltou no seu reino ainda, esses homens têm que estar vivos. Porque o versículo diz que eles veriam. Abençoados, são tantos versículos apontando o juízo para aquela geração da era cristã, o primeiro século da era cristã. Eu não entendo como que a teologia consegue empurrar esses fatos bíblicos para séculos depois, futurizando a Bíblia, simplesmente. Agora, abençoados, eu gostaria de pedir a vocês que prestem bem atenção nesses próximos versículos que eu vou ler em Isaías, capítulo 19, versículos do 1 ao 4. Vejam bem como que é o juízo de Deus. Peso do Egito, ou seja, o juízo. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio dele. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Percebe, irmãos? Este foi o juízo de Deus contra o Egito. E assim também aconteceu o juízo de Deus no ano 70 DC, quando Deus usou a espada de General Tito e seu exército, invadiu Jerusalém e devastou Jerusalém, inclusive derrubou o templo, que era um dos maiores focos do juízo. E vir nas nuvens para os judeus é vir em juízo. Tudo isso, irmãos, tem extrema coerência bíblica e histórica. Só não entendo porque a teologia vem empurrando todo esse tempo esses fatos para frente, futurizando a Bíblia. Em Atos, capítulo 3, versículo 24, diz que todos os profetas apontavam o juízo para aquela era, para aquela época cristã. Deus falou para Daniel, no capítulo 12, versículo 4, para ele selar aquela profecia. Depois, anos e anos depois, o próprio Deus falou para João já na ilha de Patmos, já próximo do juízo final, em Apocalipse, capítulo 22, 10, para João não selar, porque estaria próximo. Vou repetir a pergunta para os teólogos. Onde estão estes abençoados que Jesus falou que veriam vir? Os sumos sacerdotes, os que o traspassaram, os que poderiam percorrer todo Israel e antes de terminar também veriam Jesus voltar, e João que ficaria vivo. Onde estão esses irmãos? Fica a pergunta para os teólogos.
Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, graça e paz.